Eu estava morando sozinho em uma pequena casa de aluguel, localizada na beira de uma pequena estrada sem saída, no final da tarde, quando isso aconteceu. Era uma casa de um andar, com apenas 5 casas na rua e, à noite, era geralmente quieto. Eu trabalhava em casa fazendo design gráfico freelance, então a maioria dos dias eu não saía, a menos que precisasse comprar alimentos. Eu não recebia visitas com frequência. Meus amigos geralmente me mandavam mensagens de texto antes de vir me visitar. Foi por isso que o primeiro toque da campainha chamou a minha atenção. Era cerca de 20h45 de uma quinta-feira. Eu estava assistindo TV na sala quando ouvi 4 pancadas firmes na porta da frente. Eu abaixei o volume da TV e esperei, pensando que talvez eu tivesse imaginado. Em seguida, houve mais 2 pancadas. Eu me levantei e fui até a porta. Há um pequeno buraco de observação no centro da porta. Quando olhei através dele, vi um homem parado na minha varanda, segurando uma caixa de cartão média. Ele estava vestindo um casaco escuro e uma gorra de beisebol. Ele parecia normal, talvez com cerca de 35 anos. Eu abri a porta, mas mantive a corrente. Ele disse imediatamente que tinha um pacote que exigia uma assinatura. Ele leu um nome de um pequeno dispositivo portátil. Não era o meu nome. Não era nem perto. Eu disse a ele que ele havia dado o endereço errado. Ele olhou para a caixa, então para o dispositivo, e depois para mim novamente. Ele leu o endereço em voz alta. Era o meu endereço exato. Eu disse a ele que ninguém com aquele nome morava aqui. Ele me olhou por um segundo a mais do que necessário. Em seguida, ele disse que provavelmente havia sido informado errado e queria devolver a caixa para o caminhão. Eu observei caminhar de volta pela minha entrada. Eu esperava ver um caminhão de entrega ou, pelo menos, um carro estacionado em algum lugar perto, mas não havia nada. Ele passou pela minha caixa de correio e virou a esquina no final da rua. Eu não vi para onde ele foi. Eu fechei a porta e a fechei novamente. Eu disse a mim mesmo que era apenas uma entrega de uma pequena empresa ou talvez um motorista de um contratante sem um veículo marcado. Na noite seguinte, quase na mesma hora, houve mais 3 pancadas. Essa vez, eu não abri a porta imediatamente. Eu fui até o buraco de observação primeiro. Era o mesmo homem com o mesmo casaco e caixa. Eu não abri a porta, apenas falei com ele através dela e disse a ele que ele já havia vindo e que ninguém com aquele nome morava aqui. Ele não respondeu imediatamente, então disse que apenas precisava de uma assinatura e que o sistema mostrava que o pacote precisava ser entregue naquela noite. Eu disse a ele que não assinaria por alguém que eu não conhecia. Havia um longo silêncio, então ele disse ok e recuou da porta. Eu continuei a observar através do buraco de observação. Em vez de caminhar embora imediatamente, ele ficou na beira da varanda, olhando para a casa. Ele virou lentamente a cabeça em direção às minhas janelas da frente, em seguida em direção ao lado da casa, e em seguida de volta para a porta. Depois de cerca de 15 segundos, ele finalmente caminhou de volta pela minha entrada. Novamente, eu não vi nenhum veículo. Foi nesse momento que comecei a sentir que algo estava errado. Na terceira noite, não houve pancada. Eu me senti aliviado. Eu pensei que talvez ele tivesse descoberto o erro. Eu até brinquei comigo mesmo sobre como seria estranho se ele voltasse a aparecer. Na quarta noite, eu estava na cozinha lavando pratos por volta das 21 horas quando ouvi 4 pancadas. Não foi na porta da frente. Foi na lateral da casa, perto da janela da sala de jantar. Eu caminhei lentamente até a sala de jantar e olhei em direção à janela, mas não havia ninguém lá. Em seguida, houve mais 4 pancadas na porta da frente. Eu fui até o buraco de observação e vi que era ele novamente. Mas dessa vez, ele não estava segurando a caixa. Seus braços estavam vazios. Eu não disse nada, e ele bateu novamente. Em seguida, ele recuou e olhou diretamente para o buraco de observação. Eu me afastei da porta para que ele não visse movimento, e eu fiz um som. Depois de cerca de 30 segundos, ele virou e caminhou embora. Eu esperei 5 minutos completos antes de verificar as janelas. Eu caminhei ao redor da casa com as luzes apagadas e olhei através das cortinas. Eu vi parado na calçada oposta, perto da linha de árvores. Ele estava apenas parado, olhando para a minha casa. Depois de talvez 1 minuto, ele caminhou embora na escuridão. Eu ri e fechei todas as janelas e portas novamente, mesmo que elas já estivessem fechadas. No dia seguinte, eu liguei para a linha de emergência da polícia local e expliquei o que havia acontecido.
O policial com quem eu falei disse que soava como alguém tentando verificar a ocupação. Ele disse que às vezes os ladrões batem para ver se alguém responde antes de tentar arrombar a porta mais tarde. Ele me disse para instalar câmeras se eu pudesse para ligar para 911 se o homem voltasse. Naquela noite, eu deixei todas as luzes apagadas na frente da casa e fiquei na minha cama. Por volta das 20h45, exatamente na hora certa, houve 4 pancadas. Eu não respondi em nada. Depois de alguns segundos, mais 4, e silêncio. Eu esperei cerca de 1 minuto, então ouvi algo mais. Um leve estalo contra a parte de trás da minha casa, e outro. Eu percebi que soava como alguém testando a porta traseira. Eu peguei o meu telefone e caminhei silenciosamente até o corredor. Eu podia ouvir a maçaneta da porta traseira girando lentamente, e em seguida parando, e em seguida girando novamente. Eu liguei para 911 como me instruíram e sussurrei que alguém estava tentando entrar na minha casa. Enquanto eu estava no telefone, as pancadas começaram novamente na porta da frente. O operador me disse que os policiais estavam a caminho. A maçaneta da porta traseira continuou a girar. Havia mais de uma pessoa. Em seguida, eu ouvi o som de algo de metal raspando suavemente contra a moldura da porta. Depois de cerca de 30 segundos, tudo parou. Mesmo que estivesse completamente silencioso, eu continuei no telefone até que a polícia chegou. Quando eles procuraram o exterior da casa, encontraram marcas de arrombamento frescas na porta traseira, perto da maçaneta. O policial me disse que, se eu não estivesse em casa, a porta provavelmente teria sido arrombada. Eles deram uma volta, mas não encontraram ninguém suspeito. Na noite seguinte, eu fiquei na casa do meu irmão, em outro bairro. Eu não disse a ninguém no Facebook ou em qualquer outra coisa que eu não estivesse em casa. Eu apenas fui embora. Por volta das 21 horas, meu telefone tocou. Era a minha vizinha de 2 casas abaixo. Ela disse que havia alguém parado na minha varanda, batendo repetidamente. Ela disse que ele havia estado lá pelo menos 5 minutos. Ela perguntou se eu estava em casa. Eu disse para ela que não e perguntei se ele tinha um veículo. Ela disse que não via um. Eu disse para ela ligar à polícia. Os oficiais chegaram e questionaram ele. Mais tarde naquela noite, um oficial ligou para mim e disse que o homem alegou estar tentando entregar um pacote, mas o perdeu. Ele não tinha carteira de identificação da empresa e não tinha um veículo marcado. Eles o advertiram para ficar longe da propriedade. 2 dias depois, a polícia o prendeu em um bairro vizinho após ele ser pego tentando arrombar uma casa onde o proprietário estava fora de cidade. No seu carro, eles encontraram várias caixas de cartão vazio e um pequeno scanner portátil que não estava conectado a nenhuma empresa de entrega real. Durante a interrogatório, ele admitiu que bateria com um pacote falso primeiro. Se alguém atendesse, ele iria embora e marcaria a casa como ocupada. Se ninguém atendesse após várias tentativas, ele voltaria mais tarde e forçaria a entrada. Ele disse aos detetives que às vezes ele bateria várias noites seguidas para ver se o padrão mudava. Se as luzes estivessem acesas uma noite e apagadas na outra, ele supunha que a casa estava vazia. Ouvi isso e me dei conta de como perto eu estava de não estar em casa naquela primeira semana. Se eu tivesse ignorado a porta em uma das noites iniciais, ele provavelmente voltaria mais tarde esperando que ninguém estivesse dentro. Eu me mudei daquela casa 3 meses depois quando meu aluguel terminou. Eu ainda não respondo à porta à noite a menos que eu saiba exatamente quem está vindo. Se alguém bater inesperadamente, eu fico calado e verifico as câmeras primeiro. E se alguém algum dia aparecer com um pacote que tem meu endereço mas não meu nome, eu não vou mais perto da porta. Essa história começa na antecipação de Natal. Para estabelecer o cenário, eu moro perto de Glasgow, na Escócia. Eu moro com meus pais, irmãos, gatos e cães. Somos uma família unida e frequentemente passamos noites juntos no sofá assistindo TV, jogando jogos e conversando sobre nossas vidas. Na época dessa história, eu tinha 16 anos e estava prestes a completar 17. Eu estava na escola secundária, mas estava me aproximando da hora de deixar e começar minha educação fora dela. Nos dias que antecederam o Natal, durante uma dessas noites tardias juntos, estávamos assistindo a um conto de Natal. Nós frequentemente temos noites de cinema ao redor do Natal, e é uma das minhas coisas favoritas sobre esse tempo do ano. Durante o filme, ouvimos um toque na porta. Isso não era incomum, então não pensamos muito nisso.
Minha mãe se levantou para atendê-lo, mas ninguém estava lá. A rua estava vazia. Nossa jardineira vai ao redor da frente da casa para a traseira, então ela verificou ao longo do lado da casa também, mas não havia ninguém lá. Ela voltou para dentro e nós retomamos o filme. Alguns dias depois, eu estava sentado à mesa da sala de estar fazendo trabalho de exame, quando ouvi outro toque. Eu pausou meu trabalho e fui atender a porta, mas novamente, ninguém estava lá. Nós supusemos que provavelmente eram crianças da vizinhança brincando de um truque. Lá de onde eu venho, as crianças às vezes se entediam e causam problemas em vez de encontrar algo melhor para fazer. Na Escócia, há um jogo chamado Chappie, onde as crianças batem na porta de alguém e correm embora rindo. É bobo, mas como criança, a adrenalina de alguém abrir a porta para ninguém lá pode ser estranhamente divertido. Nós temos um grupo de conversa familiar onde mantemos uns aos outros atualizados sobre coisas, e ao longo daquela semana, vários membros da família mencionaram experimentar a mesma coisa. A que mais me chamou a atenção foi algo que meu pai experimentou. Na época, meu pai geralmente ficava acordado mais tarde do que todos os outros, seja jogando Xbox ou assistindo a programas de TV uma vez que a casa ficasse quieta. Uma noite, por volta das 23h30, quando a rua estava silenciosa e todos os filhos estariam dentro, ele ouviu um toque muito quieto. Ele ficou confuso por causa do horário. Ele verificou através da porta de observação antes de abrir a porta, mas não viu ninguém. Ele desbloqueou lentamente e abriu a porta para olhar para fora. Novamente, ninguém estava lá, apenas uma rua vazia e silenciosa. Ele trancou a porta e subiu para perguntar se alguém havia ouvido, mas devido ao toque ser tão quieto, ninguém mais havia ouvido. Isso começou a nos perturbar porque havia acontecido várias vezes. Ninguém havia visto ou ouvido alguém fora, exceto pelo toque em si. Normalmente, quando as crianças fazem isso, você ouve elas rindo ou correndo embora. Isso parecia diferente. O Natal é quando tudo escalou. Passamos o dia com família, abrindo presentes, compartilhando presentes, assistindo a filmes, jogando jogos e comendo muito comida. Foi um grande dia. Mais tarde naquela noite, eu me senti mal devido ao excesso de comida, o que sempre acontece no Natal, então fui para cima para deitar. Eu acabei adormecendo e acordei horas depois. Quando verifiquei meu telefone, disse 2:01. Todos os outros estavam na cama e a casa estava completamente silenciosa. Eu sabia que não conseguiria dormir novamente porque uma vez que eu acordasse, é difícil dormir novamente, independentemente do horário. Eu fiquei no meu telefone na escuridão rolando mídias sociais em vez de ligar a TV, assistindo a vídeos de presentes de Natal e mensageando amigos que ainda estavam acordados. É normal durante as férias de Natal quando não há escola ou responsabilidades e você tenta aproveitar a liberdade antes de voltar para exames e rotinas. Depois de um tempo, eu ouvi um toque fraco. Eu não estava seguro se veio da minha porta, da minha janela ou se eu imaginava. Eu me sentei reto na cama, olhando para a escuridão da sala com o meu coração batendo forte. Eu não queria me mover. Eu sabia que ninguém deveria estar fora naquela hora na noite de Natal. Eu não sabia se as semanas anteriores estavam apenas entrando na minha cabeça ou se alguém estava realmente dentro da casa. Minha sala está no segundo andar, então alguém estando na minha janela seria muito improvável. Depois do que pareceu ser um tempo eterno, eu finalmente consegui trabalhar coragem para abrir a porta da minha sala. Ao fazer isso, eu ouvi o que parecia ser passos subindo as escadas. O meu cérebro imediatamente supôs que era meu pai vindo para a cama após ficar acordado tarde como ele geralmente fazia. Eu entrei na vista da escada para dizer a ele que eu ainda estava acordado e ouvi o toque novamente. É quando eu me dei conta de que não era meu pai. Era um homem que eu nunca havia visto antes. Aqui está a tradução para o português brasileiro. Eu me senti imediatamente mal quando vi. Eu me perguntava se esse era o homem por trás de todos os batimentos na porta. Ele já estava dentro da casa. Ele estava cambaleando ao subir as escadas e parecia estar muito bêbado. Eu me afastei lentamente para meu quarto, felizmente sem que ele me visse, e fechei a porta em silêncio. Eu podia ouvir ele andando pela casa e abrindo portas, entrando em cada quarto um por um. Eu me lembro de pensar que era apenas uma questão de tempo antes que ele chegasse ao meu. Eu completamente congelei e não sabia o que fazer. Parecia que toda a minha sensatez desapareceu. Eventualmente, eu abri a porta um pouco e vi ele saindo do quarto da minha irmã mais nova. É quando meu cérebro finalmente voltou a funcionar.
Eu corri para o quarto dos meus pais e os acordei, contando a eles que havia um homem dentro da casa. A minha mãe acordou instantaneamente, enquanto meu pai ainda estava sonolento. Nós fomos juntos para baixo e encontramos o homem caído no sofá, com as cervejas do meu pai abertas e espalhadas ao redor dele. A minha mãe gritou para ele sair. Ele acordou um pouco e insistiu furiosamente que a casa era dele. Nós tentamos levantá-lo, mas ele era completamente peso morto. A minha mãe o bateu para tentar acordá-lo, mas ele mal reagiu. Poucos minutos depois, meu pai veio completamente para baixo, viu o que estava acontecendo e imediatamente tomou o controle da situação. Ele gritou para o homem que essa não era sua casa e o ameaçou para sair. O homem se recusou. Meu pai eventualmente teve que levantá-lo fisicamente do sofá e arrastá-lo pela porta lateral. Ele o forçou para fora e o advertiu para não voltar antes de fechar a porta. Nós pensamos que estava tudo acabado, mas segundos depois, vidro quebrado surgiu em nossa direção. O homem havia quebrado a janela, enviando o vidro quebrado para dentro. Ele empurrou o seu rosto através do vidro quebrado, como se fosse algo do filme O Shining, enquanto meu pai foi chamar a polícia. O homem começou a gritar ameaças agressivas, dizendo que agora era dono da casa, que sabia quem éramos e que voltaria. Não é preciso dizer que estávamos todos em choque. Era difícil acreditar que alguém faria algo assim na noite de Natal. Eventualmente, ele saiu e a polícia chegou. Eles tomaram declarações de todos nós. A minha foi a mais longa, pois eu havia visto ele primeiro. Não muito tempo depois, a polícia saiu. Felizmente, devido ao inverno, havia nevado naquela noite, o que é raro onde nós moramos, pois geralmente apenas recebemos lama. Havia uma trilha clara de sangue descendo a rua. A polícia seguiu a trilha até um parque próximo, onde encontraram um homem caído no chão com sangue e vidro nas mãos. Eles o prenderam depois, e mais tarde confirmaram que acreditavam que ele era o intruso. Nossa janela foi substituída no dia seguinte. Nós contamos aos meus irmãos o que havia acontecido. Surpreendentemente, eles dormiram durante todo o evento, provavelmente adormecidos devido a toda a comida de Natal. Mais tarde, eu obtive uma ordem de restrição contra o homem devido à minha idade e às ameaças que ele fez. Ele foi multado pelo dano e recebeu serviço comunitário em vez de tempo de prisão. Quando a polícia o questionou sobre as semanas de batimentos na porta antes do incidente, ele afirmou que não sabia nada sobre isso e negou ter feito isso. Acabou que ele realmente morava em nossa casa anos antes de nós nos mudarmos. Ele afirmou que não havia intenção má e disse que havia bebido demais enquanto estava com amigos e acidentalmente entrou na casa errada. Felizmente, ninguém da minha família ficou gravemente ferido. A única lesão foi a minha mãe, que se machucou no pulso ao bater nele enquanto estava usando pulseiras. Parece que isso dói mais do que a pessoa que você bate. Outra noite, eu estava sentado na varanda com a minha mãe enquanto ela fumava um cigarro e nós assistíamos à chuva. Enquanto estávamos sentados lá, frios mas desfrutando da chuva e da companhia um do outro, nós notamos um homem caminhando no meio da rua. Ele estava usando aquela jaqueta amarela grande. Isso imediatamente chamou a atenção de ambos porque estava chovendo muito tarde e não havia ninguém normalmente fora aquela hora. Nós sentamos lá assistindo enquanto ele começou a caminhar um pouco em direção à nossa garagem. A minha mãe se levantou, pegou a minha mão, apagou o cigarro e nós assistimos enquanto o homem parou de caminhar ao lado dos nossos lixos na garagem. A minha mãe se virou para levar a mim e ao meu irmão para dentro, e o homem começou a gritar conosco. Eu não me lembro do que ele disse, mas me lembro de estar tão assustado enquanto a minha mãe me levava para dentro. Assim que entramos, a minha mãe trancou a porta e apagou todas as luzes. Nesse ponto, eu estava assustado, e, é claro, como criança, eu comecei a chorar. A minha mãe levou os meus irmãos e eu, chuzinhos, e nós todos fomos e nos deitamos na cama de meus pais juntos, pois estávamos todos um pouco preocupados, mas nada mais aconteceu. Não houve mais gritos ou barulhos ou nada, então todos nós adormecemos. Essa noite eu tive um pesadelo terrível. Eu ainda posso imaginar até hoje. Era de um homem em uma jaqueta amarela grande olhando através da nossa janela. Eu acordei assustado e chorando, literalmente sacudindo a minha irmã para acordá-la apenas para contar a ela que estava assustado. Eu não sei quanto tempo passou. A minha irmã saiu da cama e me levou até o banheiro que estava conectado ao quarto. Ela fechou a porta e falou comigo enquanto eu chorava, tentando não acordar a minha mãe ou meu irmão. Mas enquanto estávamos lá, de repente ouvimos batimentos.
Batimentos fortes na porta da frente. Aqui está a tradução para o português brasileiro. Minha irmã saiu correndo do banheiro e começou a sacudir minha mãe sem dizer nada. E naturalmente meu irmão acordou com o som também. Eu estava sentado aterrorizado no banheiro enquanto minha mãe fazia sinal para que meus irmãos me juntassem lá. Nós assistimos enquanto ela saía do quarto em direção à porta da frente. Meus irmãos e eu estávamos todos chorando, assustados da cabeça aos pés, pois esse homem ainda estava batendo repetidamente na porta. Minha mãe provavelmente estava tentando encontrar seu velho BlackBerry, mas pareceu não ter conseguido, pois quando ela voltou, ela não o tinha. Isso significava que nenhum de nós poderia ligar para a polícia, pois esse era o único telefone na casa. Nós estávamos sentados em silêncio, ouvindo o homem, que agora estava gritando e xingando para que abríssemos a porta enquanto ainda batia fortemente na porta. Foi honestamente uma noite muito desesperançosa e cheia de medo. Era apenas os 5 de nós com nenhum telefone para ligar para a polícia, e meu pai, que normalmente é nosso protetor, estava fora. Nós estávamos sentados no chão, abraçados, assustados e rezando para que nossos vizinhos ligassem para a polícia, mas nada aconteceu. Eventualmente o homem saiu, mas nenhum policial nunca veio. O que era estranho é que era um bairro pequeno onde todos viviam perto um do outro, e nossa casa, especificamente, era um duplex. Então como nenhum vizinho ouviu isso e ligou para a polícia é algo que não entendo. Eventualmente nós dormimos, e tudo estava bem por um tempo, mas nem mesmo algumas semanas depois, ainda apenas os 5 de nós na minha casa, minha família acordou para encontrar a minha porta da frente aberta, junto com uma janela aberta e um grande buraco cortado na tela da janela. Minha mãe ligou imediatamente para a polícia. Faltavam muitos itens aleatórios, incluindo minha caixa de porco cheia de todas as minhas economias de feriado, junto com itens aleatórios pela casa. Mas a coisa mais perturbadora que faltava era um vaso gigante cheio de dinheiro e moedas que minha família havia estado economizando por meses. A parte mais desagradável foi que ele havia sido deixado em minha mesa de cabeceira ao lado da minha cama onde estávamos todos dormindo. Isso foi há muito tempo. Infelizmente minha mãe já faleceu e meu pai não estava lá quando isso aconteceu, então não sei exatamente quais outros detalhes eu possa ter perdido. Eu sei que o intruso nunca foi pego. Eu também não sei se o mesmo homem que estava por perto passando por nós naquela noite era o mesmo que quebrou na nossa casa semanas depois. Pode ser conectado ou não pode ser. Eu sei que nenhum de nós foi ferido, o que me faz pensar que talvez não fosse o mesmo homem, pois aquele homem parecia muito agressivo para alguém que apenas queria dinheiro.